de estrutura de dados, ok? Estrutura de dados. Sou o professor Elias Santos e quando a gente fala de estrutura de dados, a gente está falando da parte de busca de dados, de armazenamento de dados, né? A gente começa lá atrás com aquela parte de declaração de variável, o que é variável, como é que se projeta a variável, aí vamos evoluindo nas buscas, vamos evoluindo como se diz, nas estruturas de repetições, estruturas de condição, if, else, case, ok? Vamos para o array, falamos sobre arranjos e aí evoluímos essa estrutura e chegamos em uma outra classe denominada árvores, que é o que a gente vai falar hoje. A gente inicia esse módulo falando sobre árvores. E é claro, falamos de início, né, de módulo, então eu começo falando sobre conceitos e o motivo da existência dessa estrutura. Então, começando, como falei aí, ó, árvores. Quando a gente fala de árvores, a gente precisa primeiro entender o motivo dela, né? Deixa eu voltar aqui. Então, para a gente entender o que é uma árvore e da onde veio esse conceito, a primeira coisa é quando a gente vai projetar a busca de um elemento. E eu coloquei aí para a nossa didática, para a nossa parte pedagógica, a seguinte situação. Imagine que nós queremos buscar o elemento 17 no array. Se você está em árvore, você já sabe o que é um array, você já sabe o que é um arranjo, né? Um array, vetor, você já sabe o que é isso. Então imagine que eu quero procurar nesse vetor, nesse array, nesse arranjo, o elemento 17. Como é que a gente faz? A gente desenvolve uma programação com while ou com for, né? enquanto para uma estrutura de busca, uma estrutura de loop, e aí a gente vai testando. 2 é 17? Não. De 6 a 17? Não. 10 a 17? Não. 12 a 17? Não. 17 a 17? Ele encontrou. E aí finalizou a nossa busca. É assim que a gente faz, trabalhando numa estrutura linear, numa estrutura em sequência. É dessa forma que a gente faz no arranjo. Agora, vamos pensar o seguinte. E se for o elemento 18? Ok? Se for o elemento 18, como é que eu vou fazer? Da mesma forma. Deixa eu correr aqui. 2 é 18? Não. Mesma forma. Ó, 6 é 18? Não. 10 é 18? Não. 12 é 18? 17? Não. 20? Nega. 21? Negative. 30? 35 é 18? Não. Epa, acabou. Acabou o meu arranjo. Só que ele vai dar ele vai passar por todos os elementos até detectar que chegou no final. E a gente falando de estrutura de dados, isso aí demanda tempo, né? Demanda velocidade, acesso. Então, assim, será que tem como a gente aproveitar o fato de que o arranjo está ordenado, né? Está ordenado, tem uma ordenação aí de início e fim. Será que eu tenho como aproveitar isso ao invés de ir até o final? Tem como eu aproveitar isso? Sim, tem uma lógica, né? Eu posso usar uma lógica aqui no nosso trabalho. Vamos lá, quero verificar. Saiu da apresentação, vamos voltar aí. Quero verificar se o arranjo... quero buscar o 18, mas agora eu vou verificar a passagem dentro do meu arranjo. Então, 6 é 18? Não. 10? Não. 12 é 18? Não. 17 é 18? Não. 20 é 18? Não. Opa! Parei aí. Por que eu parei aí? Porque o 20 é maior do que 18. Então, eu testei, né? Aí nessa lógica, a gente foi testando enquanto ele era menor. Se passou, ele fala, ele é maior, está ordenado, então fechou ali. Já tem uma melhora. Por que a melhora? Porque eu não vou até o final. Eu não vou até o final, já tive um adianto. Porém, vamos pensar numa outra ideia. O número é 40. E aí, se o número é 40, ele vai correr todo o nosso arranjo, mesmo não tendo ele ali, não é isso? O 40 não existe, o 40 não está no arranjo, mas ainda assim ele vai varrer todo o elemento até chegar no final e constatar que não tem ninguém. Bom, qual é a solução que a gente teria então para trabalhar e reduzir? O que a gente está falando é reduzir o acesso, facilitar a velocidade e reduzindo a quantidade de acessos que eu faço. É uma busca. Como é que eu faria? E aí entra a solução da chamada busca binária. Como é que funciona a busca binária? Eu vou lá no meio.
Vou lá na meiuca, peguei o arranjo e vou lá no meio. E aí eu pergunto o seguinte, 40 é igual ao meio? Não. 40 é menor ou maior? É maior. Então eu cancelo toda essa parte. Cancelo a parte esquerda. Aí agora eu faço o quê? Qual é o meio do que restou? É 28. Ok. 40 está depois de 28 ou antes de 28? Está depois de 28. Então eu cancelo mais essa parte. Olha que eu fiz duas buscas e duas perguntas. 40 é maior do que 30? Tem mais alguma coisa? Não, fechou. Não encontrei, mas os meus acessos foram menores do que anteriores. Eu fiz um acesso para o meio, 17, um acesso para o 28 no meio do que restou, e depois eu verifiquei se o 30 era maior que 40, acabou. 30 é menor, acabou, não encontrei o número 40, mas o meu acesso foi reduzido. Isso é uma solução, uma busca binária. Daí, essa busca é eficiente, mas ela vai depender de arranjos estáticos. E aí quando a gente fala de arranjos estáticos, é onde a gente monta a estrutura dinâmica para o nosso processo. Deu uma travada na imagem aí, eu até segurei a fala. Mas a gente monta a nossa estrutura dinâmica para aprimorar essa busca. Como então montar uma estrutura dinâmica para aprimorar a nossa busca? É o que a gente começa a entrar na ideia de árvore. Primeira coisa que a gente faz é encontrou o meio. Lembra anteriormente? A gente encontrou o meio. Encontramos o meio, retiramos ele. O 17 é o meio. O meu 40 está depois do 17 ou antes do 17? Está depois. Beleza. Então vamos lá, vamos fazer aquela separação. Lá no meio, lá, entre 20, 28 e 30. Qual é o meio? 28. O meu 40 está depois do 20, depois do 30 ou antes do 28? Está depois do 28 ou antes do 28? Está depois do 28, está para a direita do 28. Beleza. Então eu estou justamente fechando aqui a ideia, né? Não é antes do 17, não é antes do 28 e também não vai ser o 30. Mas no caso aqui da ideia anterior, ele vai fazer 3 acessos, e aí eu estou montando algo que a gente está criando a árvore, aquilo que a gente fala de árvore. Eu estou criando índices separados. Por que eu estou criando esses índices separados? Porque nem sempre as minhas estruturas vão estar bem organizadas com relação ao arranjo. Daí eu crio índices organizados para montar essa estrutura. Monta essa estrutura, é o que a gente vai ver agora aí, separando de um lado e outro. A gente vai montar uma estrutura que vai unir a busca binária com a alocação dinâmica, da memória. E aí quando eu falo de alocar dinamicamente a memória, eu estou falando de velocidade de acesso, de facilidade de acesso. E isso aí é o que a gente chama de estrutura em árvore. Quando a gente fala estrutura em árvore, dá para a gente colocar uma árvore para ter a ideia, né? É por isso que é uma estrutura de árvore. Tem a parte da raiz e as folhas. Só que quando a gente fala em computação, isso vai ser de cabeça para baixo. Minha cara ficou aparecendo aí. Deixa eu tirar aqui. Mas aí a estrutura fica... A estrutura fica justamente de cabeça para baixo. Essa é a estrutura em árvore. Então vamos aproveitar e falar de alguns conceitos dessa estrutura em árvore. Primeiro conceito importante é sobre a sua importância. A gente tem aí... o cursor, às vezes ele briga comigo. A gente tem assim, a importância da estrutura unidimensional ou linear. Vetores é inegável. É inegável a importância dos vetores, a importância das listas, dos arranjos. Mas elas não são adequadas para apresentar ou representar dados que são dispostos de forma hierárquica. E aí um dado simples, uma informação simples, os diretórios, as pastas que nós criamos, por exemplo, no Windows. É muito complexo você trabalhar de forma linear quando você cria pastas. Dentro de uma pasta tem outras subpastas. Então já por aí a gente já muda a visualização das estruturas de dados a qual nós trabalhamos. Então quando a gente fala de árvores, essa estrutura, a gente está falando desta ideia aqui, uma
computação, uma árvore é um modelo abstrato de uma estrutura hierárquica. É uma estrutura não linear, constituída de nós com relação de parentesco, pai e filho. Nós, olha, aqui eu estou falando de nós. Ó, cada areazinha dessa é um nó, ou em outras bibliografias chamadas de nódulos, ok? São os nódulos. Onde eu tenho o nódulo raiz, o nódulo pai, principal e os nódulos filhos, ok? A gente vê isso aí em aplicações de banco de dados, de sistemas operacionais, linguagens orientadas a objeto, linguagens orientadas a objeto e por aí vai. Vamos lá. Aqui um exemplozinho bem simples, né? Aquela estrutura hierárquica familiar, né? Cada árvore, uma árvore é composta de um conjunto finito de nós, não é infinito, é finito de nós, ou nódulos, tá? Nódulo. Desse conjunto há um nó R, denominado raiz, que contém 0 ou mais subárvores, cujas raízes são ligadas diretamente a R. Então, se a gente trouxer aqui aquele exemplo anterior, deixa eu colocar um exemplo anterior. Ó, aqui no exemplo anterior, eu tenho uma subárvore, eu tenho 17, seria o meu nó, seria a minha raiz. E aí eu tenho a subárvore 10 e a subárvore 28. São dois nódulos que surgiram do nó raiz, que é o 17, ok? Vamos voltar aqui. Esses nó raízes são subárvores das subárvores, desculpa, esses nó raízes das subárvores são ditos filhos do nó pai. Nós com filhos são comumente chamados de nós internos, e os nós que não têm filhos são chamados de nós externos, ou seja, são as folhas. Então, trazendo aqui, ó, interno e externo. Esse 10, esse 28 são os nó internos. Agora, o 6, o 12, o 20 e o 30, que não estão gerando mais nada, eles não são chamados nós internos. Eles são chamados nós externos e também são conhecidos como folhas. A folha no final da árvore, né? A folha é a parte da árvore que não tem mais árvore, não é isso? O que é a folha? A parte da árvore que não tem mais nada. A folha é folha. Então a folha é a parte final. Não gerou, não deu uma hierarquia, não deu continuidade. Então é folha. É um nó externo. Vamos mais para frente? Vamos andar mais um pouquinho nesse nosso roteiro. Então aqui eu tenho um exemplo. Ó, raiz da árvore é A, ok? Os filhos de A, B, C e D. Quais são os nó que eu tenho? Os nós ou nódulos. Eu tenho o A, o B, o C, o D, o E, o F e o G. Tudo isso aqui é nó, ok? Onde F e E são filhos de B, G é filho de D, ok? Então aqui a gente tem os nó. Agora, vamos para as terminologias. A raiz é A, é o nó principal, é o nó sem pai, então é raiz. E na programação a gente fala root, né? Nó interno, nó com pelo menos um filho. Preste atenção nisso. Nó interno é o nó com pelo menos um filho. Então A tem pelo menos um filho, B tem pelo menos um filho, E não tem. F tem pelo menos um filho, C tem pelo menos um filho. Os nó externo ou folha, ou seja, os nó que estão sem filhos, são esses azul, E, I, J, K, G, H, D, sem filhos. Ancestral e descendente é a questão de pai é o ancestral do nó e descendentes que possuem como ancestral, os nó que possuem como ancestral. Subárvore, a gente vai ter subárvore consistindo de um nó e dos seus descendentes. Então, B é subárvore de A, F é subárvore de B, C é subárvore de A, beleza? Essas terminologias são interessantes, são importantes. E aí a gente entra algo muito legal, que é o nível e grau. Nível de um nó X é definido como o nível do nó raiz, que é 0, o primeiro nível vai ser 0, embora na terminologia que eu peguei aqui está dando 1, mas a primeira raiz
é 0, né? O nível de um nó não raiz é dado pelo nível do seu pai mais 1. Vou pegar um desenho aqui para a gente visualizar isso aí, sobre nível. Aqui, pegando pelo Google mesmo, olha só que legal. Tem vários exemplos de nó raiz, vários exemplos de árvores. Eu botei lá níveis de uma árvore binária. A gente está começando a falar de binário, né? Calma, a gente não entrou nesse ponto binário, estou falando de árvore, mas já peguei o binário para a gente já começar a ter uma ideia. E aí, olha que legal, aqui ó, por exemplo, nível, o primeiro nível é como se eu passasse uma linha daquela genealogia, né? Aqui tem o avô, então o primeiro nível é sempre 0, o nível de uma árvore, o primeiro nível do nó é 0. Depois vem o primeiro descendente, nível 1, segundo, passa a linha nível 2, terceiro, nível 3, ok? Então, ó, vamos pegar uma outra árvore aqui que esteja com a definição. Essa aqui já está dizendo assim, ó, que é a raiz, né? Essa aqui já coloca como raiz. Carreguei, cliquei ali, poxa, foi para outro lugar. Era para abrir na página. Ih, rapaz, tô dando mole aqui. Tô dando mole no... Isso, vamos lá, isso que eu quero. Então aqui... Opa, vamos aumentar. Isso. Então aqui, ó, a raiz é 0. Então primeiro nível, a raiz é 0. Aí veja que aqui, ó, nível 1, nível 2, nível 3, ok? São os níveis. A gente fala de níveis. Aqui está falando de altura, vou chegar em altura, mas primeiro a gente está falando de níveis, ok? Então o primeiro ponto que a gente estava citando ali, falando ali sobre níveis. Volta aqui. Grau de um nó pertencente a uma árvore é igual ao número de filhos de x. Então, se x é folha, o grau é 0. Mas se o grau da árvore se x é folha, mas se o x não é folha, o número do grau é o número de filhos de x. Vou pegar um exemplo que ele faz aqui também, e aí vai dar para a gente entender aqui. Aqui desconsidera, tá? Nível 1, não é nível 1. É só um erro dessa biografia, mas eu achei muito legal o material dele, porém ele está vacilando nisso aqui. O primeiro, a raiz é nível 1, nível 0. Depois, onde está nível 2 é nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. E aí, quando a gente falou de grau, lembra? O que é o grau? O grau de um nó pertencente a uma árvore é igual ao número de filhos de x. Qual é o grau? Então, qual é o grau de A? Qual é o grau de A? Quantos filhos ele tem? 4. Então, o grau dele é 4. Qual é o grau de B? Quantos filhos tem? 3. Qual é o grau de C? Quantos filhos tem? Nenhum. Grau 0. Qual é o grau de M? Quantos filhos tem? M, 1 filho. Qual é o grau da árvore? O grau da árvore, vamos pegar aqui nessa terminologia, o grau de uma árvore é o maior entre os graus de todos os seus nós. Então, qual é o maior grau dessa árvore? É o grau de A. Então, o grau da árvore é o grau de A, que é 4. Maravilha? São terminologias e importantes porque a gente precisa lidar com essas terminologias. Outra terminologia, então eu falei aí de nível, nível começa sempre com 0, falamos de grau, grau está falando dos nós que são os filhos. Outra terminologia é a profundidade, outras duas terminologias, profundidade e altura. Profundidade de um nó é o número de seus ancestrais. A raiz possui a profundidade 0. Então a profundidade é eu indo de baixo para cima. Engraçado que quando a gente fala de árvore, né, a raiz deveria ter a maior profundidade, mas a profundidade de A é 0, é a raiz. Então profundidade eu falo, o número de ancestrais, é a profundidade que eu estou vindo daqui até chegar em A. A raiz possui profundidade 0, como eu disse. E a altura? A altura de uma árvore, máxima profundidade que qualquer nó. É a máxima profundidade de qualquer nó. A altura de um nó é a altura da subárvore da raiz que tem aquele nó. As folhas possuem altura 0 e a raiz possui a altura da árvore. Vamos tentar ver isso pelo exemplo aqui. A altura a gente fala da raiz para as folhas.
E a profundidade, a gente estaria falando dos nódulos descendentes até o nódulo ancestral. Então, a altura de A ele vai para B1, B vai para G2, vai para M3, o maior vai para P4. Então, a altura de A é 4, ou seja, como voltando aqui, a altura de um nódulo, a altura da subárvore com raiz... não foi isso não. É a máxima profundidade de qualquer nó. É a altura de uma árvore, é a máxima profundidade de qualquer nó. Aqui no exemplo, a altura da árvore era 3. Por que 3? B1, F2, e chegou por qualquer um desses 3 aqui, I, J ou K, dá 3. Então, 1, 2, 3. Tá entendendo, criança? A altura de C, então considerando a altura de C, qual é a altura de C? Ele desce, tem alguém embaixo dele? Ninguém, então a altura dele é 0, ele não distancia nada. A altura de D é 1, depois de D vem o I. Agora profundidade é de baixo para cima, então qual é a profundidade de A? 0. A raiz é a profundidade 0. Qual é a profundidade de C? 1. De C vai para A. Então, profundidade 1. Qual é a profundidade de D? 1. E se fosse a profundidade de I? 1, 2. I vai para D, 1. D vai para A, 2. Então, aí a gente fala das terminologias, ok? Lidamos aí com as terminologias. Bom, estou parando aqui a parte de terminologia, a gente vai continuar, mas eu quero fazer alguns exercícios que vão estar postados aí para a gente brincar no Classroom, ok? E quem está vendo de fora esse vídeo, vou colocar um link aí para poder ver também esse exercício, para poder trabalhar. Maravilha? Grande abraço. Focar nos conceitos, essa primeira parte nossa, foque nos conceitos para a gente poder fazer a programação. Vamos usar a linguagem C para desenvolver os algoritmos em cima disso, mas primeiro vamos trabalhar com essa parte de conceito. Grande abraço e até a nossa próxima aula.